Caros irmãos e irmãs, ouvintes e telespectadores do programa EBD em Síntese, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre do ano de 2022. Estamos estudando lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Nós estamos já avançando no trimestre e hoje na lição de número 9 vamos estudar a respeito de uma profecia do livro do profeta Ezequiel, profecia destinada a se cumprir nos últimos dias. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E a verdade prática declara assim: a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A nossa lição de hoje ela está baseada nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. É uma profecia, objeto de muitos estudos, e tem vários aspectos dessa profecia que não são claramente revelados, e nós precisamos ter cuidados para que não sejamos dogmáticos em algumas coisas que não estão claras na profecia. O programa EBD em Síntese está apenas começando. Continue conosco. Este programa ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD, e também nas redes sociais da AD Mossoró Oficial, no YouTube. Acompanhe-nos semanalmente, estamos gravando a aula da Escola Bíblica Dominical. O livro de Ezequiel trata de profecias que ainda não se cumpriram em Israel, mas elas se cumprirão no futuro. É muito importante a gente observar isso aqui. A nação de Israel está diante de uma colisão de nações para destruí-la. Isso ocorrerá antes ou no início da grande tribulação. Nós vamos ver detalhadamente aqui sobre esses detalhes, quando se dará essa batalha de Gog. Então este é o assunto da nossa lição de hoje. Vamos estudar essa batalha, esses eventos que ainda não ocorreram na história. Meus irmãos, nós vamos para o comentário desta lição. Vamos nos basear neste livro publicado pela CPAD, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Nós vamos falar tudo o que está escrito e abordado na lição da Escola Dominical, na lição da CPAD, porém vamos falar com base neste livro, nessa abordagem, porque essa abordagem aqui deste livro, ela trata do assunto de uma forma mais didática do que a lição já faz, Então os nossos professores na Escola Dominical terão um desafio grande no próximo domingo de falarem sobre esse assunto da forma mais clara possível, E a forma mais fácil de compreender a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, é fazer cinco perguntas a respeito da profecia. Primeiro, quem? Segundo, onde? Terceiro, quando? Quarto, por quê? E quinto, o que acontecerá? Então eu acredito que essa abordagem que traz aqui este livro é a maneira mais fácil da gente entender essa profecia, este assunto, As profecias de
Ezequiel 38 e 39 é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. Bom, em primeiro lugar, quem participará desta invasão? Quem é que vai participar desta invasão? Quem é Gog e quem são as nações confederadas que vão se aliar a ele para atacar Israel? Então, em primeiro lugar, o texto traz claramente aqui, Ezequiel capítulo 38, versículo 2, diz assim: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. É importante nós entendermos, em primeiro lugar, que Gog é um título. Gog não é um nome próprio. Gog é um título, como presidente é um título para se referir ao governante máximo, o chefe de governo, chefe de estado de uma nação. Rei também é um título. Então Gog também é um título. E essa pessoa, Gog, é um título que se refere ao príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Essa palavra Magog não é o nome próprio de uma pessoa. Magog se refere a uma terra, como diz Ezequiel 38:2, dirige o seu rosto contra Gog, da terra de Magog. Então Magog é uma terra onde o Gog ele reina, e ele é líder desta terra, é governante dessa terra, e essa terra de Magog faz parte dessa terra de Magog, os povos de Meseque e de Tubal. Então, nós observamos aqui em Ezequiel capítulo 38, versículos de 1 a 6, que tanto a Bíblia fala de Gog, dessa pessoa, chefe da terra de Magog e de Meseque e de Tubal, e ele fala também de várias nações ou povos que fazem parte desta aliança militar, que irão fazer parte desta aliança militar e vão pelejar e guerrear contra Israel. Então nós temos Meseque, Tubal, a Pérsia, que hoje é o Irã, Etiópia, Líbia, Gomer, Bet Togarma. Então são vários povos. Ezequiel nessa profecia traz os nomes desses povos, os nomes conhecidos da sua época. Então nós temos que saber quais são os nomes atuais desses povos, porque de lá para cá aconteceram misturas de povos. Alguns povos podem ter sido extintos, há migrações de um povo de um lugar para outro, de uma terra para outra. Então é muito importante nós entendermos quem serão os invasores de Israel, quem se levantará, quais as nações que se levantarão para pelejar, para invadir a terra de Israel. Então, pelo que nós observamos aqui na profecia, são nações que vêm do norte, que vêm do extremo norte de Israel. Então, são nações que podem ser parte da Rússia, pode ser a Rússia, pode ser nações que se localizam nas antigas repúblicas soviéticas, também Irã, porque Pérsia atualmente é chamado de Irã, também uma parte oriental da Turquia, parte do Afeganistão. Então são nações e povos situados ali na Ásia Central, em direção ao norte, até chegar ao território da Rússia. Então os comentaristas eles falam bastante que essas nações elas vêm do norte, mas tem também como aliados duas nações africanas, Sudão e Líbia, quando ele fala de Etiópia, que é a antiga Cush ao sul do Egito, hoje Sudão, e a Líbia, a antiga Puti, que fica a oeste do Egito, que é a Líbia. Então são nações que irão se juntar para formar uma coalizão militar para invadir Israel.
né? E Gog é, vamos dizer assim, quem vai liderar, é o rei, é o príncipe, é o governante, é o líder que vai liderar todas essas nações contra Israel. São nações que ficam nessa região aí da Ásia Central, né? E repúblicas islâmicas como Irã, né? E outras mais, né? Então, esses nomes apresentados por Ezequiel são denominações antigas, pertencentes a nações que existiam em sua época. Eram nações conhecidas em seus dias, mas totalmente estranhas para nós, né? Então, a gente precisa entender que países hoje em dia habitam aquelas antigas terras e não é tão fácil assim a gente determinar. Tem muitos estudiosos da escatologia que afirmam categoricamente que a principal nação dessa coalizão é a Rússia, por causa de uma tradução da Septuaginta de Ezequiel 38:2, que fala de Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Aí, por causa de uma semelhança de sons, de palavras, aí eles acham que se refere à Rússia. Mas isso não tem muita importância para a questão da profecia. O importante é que serão nações que ficam ao extremo norte de Israel, e que pode sim, com certeza, incluir a Rússia e ex-repúblicas soviéticas, o Irã, que é um inimigo declarado, um dos maiores inimigos de Israel, é o Irã. Então pode ser essa coalizão de países islâmicos e também de países pertencentes à ex-União Soviética, pegando também parte ali da Turquia, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso primeiro bloco já está encerrando. Vamos fazer o nosso intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 9 deste trimestre, lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Então nós estamos estudando essa lição e no bloco anterior nós estávamos falando, de quem participará desta invasão. São várias nações, vários povos descendentes de Jafé, que habitavam nessa região da Ásia Central, que ficam ao extremo norte de Israel. Como também vai participar desta coalizão de nações, também dois países africanos, Etiópia e Líbia. E nós vemos aí um protagonismo importante de Gog, que é o líder da terra de Magog, príncipe de Meseque e de Tubal. Então esse cidadão aí, ele se destaca, mais uma vez, a palavra Gog não é um nome próprio, é um título do chefe, do líder, do príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Onde será a invasão? Onde ocorrerá essa batalha? Onde ocorrerá essa guerra? Aqui no capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, aqui nos versículos 7 a 9, nós observamos o local. Mais precisamente no versículo 8, Ezequiel capítulo 38, versículo 8, diz que essa batalha se dará nos montes de Israel. Então, o local da batalha, o local geográfico vai ser dentro do território de Israel, lá no Oriente Médio, lá na Terra Prometida. E quando se dará a invasão? Em relação a essa profecia, duas grandes dúvidas ou duas dificuldades que nós temos. Uma
é identificar exatamente quais são as nações que irão se aliar, que irão se organizar para se juntarem seus exércitos para guerrear contra Israel. Então nós já falamos aqui, são nomes antigos, nós não podemos ser dogmáticos quanto a isso, não é fácil determinar hoje que países da atualidade vão fazer parte desta coalizão de nações. Então a Rússia pode sim estar presente, como também a Turquia, o Irã e outros países que formavam a antiga União Soviética e também alguns países islâmicos, lá do norte da África e também da Ásia Central. Essa invasão se dará nos montes de Israel, vai ser lá no território de Israel. E quando se dará a invasão? Em que época isso vai acontecer? Também essa pergunta não é fácil de responder. Há muitas dúvidas. Alguns dizem que essa batalha de Gog vai acontecer durante a grande tribulação, que na verdade vai ser a mesma batalha do Armagedon. Alguns dizem que essa batalha de Gog vai ser no milênio, no final do milênio, porque alguns defendem que essa batalha aqui de Gog contra Israel, nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, é a mesma batalha que vai acontecer no final do milênio, conforme Apocalipse, capítulo 20. Em Apocalipse, capítulo 20, nós vemos aí que no final do milênio o diabo vai ser solto, versículo 7 em diante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 9, diz que quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e assim por diante. Então, meus irmãos, alguns defendem que essa batalha aqui de Gog em Ezequiel é a mesma batalha aqui de Apocalipse 20, mas a maior parte dos especialistas e estudiosos de escatologia, pré-tribulacionistas, de teólogos que seguem a linha doutrinária escatológica da nossa igreja, a maioria defende que são 2 eventos diferentes. São 2 eventos diferentes, vão ocorrer em épocas diferentes. Esse aqui de Apocalipse vai ser o último levante de Satanás usando nações dos 4 cantos da terra. Enquanto lá na batalha de Gog, de Ezequiel, são nações do extremo norte de Israel, compreendendo um pequeno número de países, mas no final do milênio vão ser nações de todo o planeta Terra. Nações dos 4 cantos da terra vão se levantar e vão batalhar contra Israel, contra o reino de Deus, contra o Messias e assim por diante. Mas lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, quando fala Gog e Magog, fala de forma simbólica, figurada, porque tem esse levante de nações contra Israel, em Ezequiel 38 e 39, e esse levante final aqui em Apocalipse chama essas nações de Gog e Magog, mas são 2 eventos diferentes. Então, quando se dará a invasão? Aqui em Ezequiel capítulo 38, versículo 8, nós temos a expressão no fim dos anos. 38:16 fala nos últimos dias. Então, a profecia de Ezequiel não era uma profecia de cumprimento imediato, é uma profecia para os tempos do fim, para o período escatológico. Tal invasão acontecerá nos momentos finais da história. Israel precisa estar reunido em sua terra para que a invasão aconteça. Na época de Ezequiel,
Israel estava indo para o cativeiro, já tinha ido para o cativeiro e os judeus estavam dispersos. Depois eles voltaram, dos 70 anos, eles voltaram para sua terra, mas não aconteceu ainda nenhum evento histórico que possa dizer que foi o cumprimento dessa profecia aqui de Ezequiel. Depois aconteceu a segunda diáspora dos judeus, no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Os judeus se espalharam pelos 4 cantos da terra, mas eles voltaram depois. O movimento sionista no século XIX e século XX fez com que muitos judeus retornassem à sua terra, e em 1948 foi criado o moderno Estado de Israel. Então, hoje em dia, Israel já está na sua terra, já houve a restauração nacional, a restauração política. Israel já existe como um Estado soberano lá na terra de Canaã. Então, isso é importante, né? Isso é importante. Agora, em terceiro lugar, Israel estará desprevenido para esta invasão, e Israel também vai estar em um momento de paz. Aqui em Ezequiel 38:8 diz que aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. A gente sabe que desde quando foi fundado o Estado de Israel em 1948, que os judeus não têm sossego ali em Israel, porque tem nações vizinhas que constantemente pelejam e guerreiam contra Israel. Então eles ainda não estão habitando seguramente. 38:11 de Ezequiel diz: virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Assim diz o Senhor Jeová, no versículo 14: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Então nós observamos na história que ainda não chegou esse período em que Israel estará ou está habitando em segurança dentro do seu próprio território. Então essa profecia não se cumpriu ainda não houve uma batalha contra Israel, uma coalizão de nações guerreando contra Israel, invadindo o território de Israel, entrando fisicamente, invadindo o território de Israel, depois que Israel já estiver constituído na sua nação e habitando em segurança. Então, quando Israel desfrutará de um tempo de paz e segurança, tal qual o descrito em Ezequiel 38. Então, alguns dizem que isso vai ser somente no milênio, outros dizem que vai ser imediatamente após o arrebatamento e antes da grande tribulação, outros dizem que vai ser na primeira metade da grande tribulação, e tem assim essa dificuldade de precisar exatamente. É mais lógico e mais tranquilo entender que essa batalha aqui de Ezequiel não tem nada a ver com aquela lá de Apocalipse, capítulo 20, que vai ser no final do milênio. Então esse evento vai ser para um período em que Israel vai estar habitando em segurança na sua terra, e provavelmente pelos estudos escatológicos isso aí vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja e antes do período da grande tribulação, porque Israel vai fazer um concerto com o anticristo, que vai dar proteção a Israel e assim por diante. Então provavelmente quando acontecerá essa invasão? Provavelmente será após o arrebatamento da igreja e antes do período tribulacional. O período tribulacional de 7 anos, a 70ª semana de Daniel, começará quando o anticristo assinar um pacto com Israel. Então provavelmente essa batalha de Gog vai acontecer logo no início. Então diz aqui este livro, que a gente está se baseando, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, diz que ao reunirmos todos estes indícios, o único período que se encaixa no cenário descrito em Ezequiel 38 é a primeira metade da grande tribulação.
Naquele tempo, após a igreja ter sido arrebatada aos céus, Israel viverá sob a paz e proteção de seu tratado com o anticristo. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Continue conosco. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 9 deste quarto trimestre de 2022, a lição 9 que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Eu quero aqui saudar com a paz do Senhor, mandar um abraço para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, esses servos e servas de Deus que se esforçam, que estudam, que se dedicam ao ministério do ensino e abençoam a Igreja do Senhor, servindo a Deus e a Igreja no ministério de ensino da Palavra de Deus. Estamos estudando a profecia que está registrada nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, profecia na qual é descrita, prevista aí uma batalha, um levante, porque Gog, que é o príncipe-chefe de Magog, de Meseque e de Tubal, ele vai se unir a várias nações do extremo norte de Israel, provavelmente nações como o Irã, a Rússia, países da antiga União Soviética, pode ser também Turquia também, e além disso mais duas nações africanas como Etiópia e Líbia, ou Sudão e Líbia. Essa coalizão de nações vai invadir Israel e lá no território de Israel Deus vai dar vitória ao seu povo, e pelo que nós já estudamos aqui, quando isso ocorrerá? Vai ocorrer quando a nação de Israel já tiver sido restaurada politicamente, nacionalmente, e o que já ocorreu em 1948, mas vai ser antes da restauração espiritual de Israel. Israel não foi espiritualmente restaurado ainda, só foi restaurado do ponto de vista político, governamental, do ponto de vista nacional. E também nós aprendemos até aqui que isso vai acontecer em um período no qual Israel vai estar vivendo em segurança, vai estar vivendo em paz lá no seu território com muita tranquilidade. Provavelmente isso aí vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja e antes do período da grande tribulação. Então vai ser um pouco antes ou logo no início da grande tribulação. A grande tribulação que a gente está falando aqui, o período de 7 anos, ou o período tribulacional, a 70ª semana de Daniel. Então esse a época provável para acontecer esta invasão. E por que ocorrerá a invasão? Por que Gog e os seus aliados vão querer invadir Israel? Primeiro, tomar posse das riquezas de Israel. Segundo, controlar o Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi e é uma região muito visada por muitas nações. Estados Unidos são aliados de Israel, a Rússia tem base militar na Síria, que fica bem pertinho, fica vizinho a Israel. Então muitas nações têm interesse lá no Oriente Médio. Outro objetivo é exterminar Israel. Israel, desde quando foi fundado em 1948, que tem inimigos ferrenhos, inimigos, nações islâmicas, árabes e persas, Irã, que são os persas, e também várias nações árabes, todos os países islâmicos têm
Israel como talvez o seu maior inimigo, e muitas dessas nações pregam a destruição, a extinção do Estado de Israel, e também provavelmente também desafiar a autoridade do anticristo, que nessa época já terá firmado um pacto com Israel. O que acontecerá quando ocorrer tal invasão? O que vai acontecer quando ocorrer esta invasão? Então, quando Gog reunir suas forças de ataque, parecerá o fim de Israel, mas Deus estará no controle de toda a situação. Então, diz o texto sagrado que Deus vai até dirigir Gog e essas nações para ir até Israel, para que ali Deus intervenha sobrenaturalmente naquela guerra, eliminando aquelas nações e dando vitória ao seu povo. Deus virá para resgatar seu povo indefeso e lançará mão de 4 recursos para destruir Gog e seus aliados. Então, a vitória de Israel nesta guerra não vai ser por causa do seu poderio bélico e militar, mas vai ser uma vitória totalmente sobrenatural devido à intervenção de Deus nesse episódio. Então Deus vai trazer um grande terremoto, conforme Ezequiel 38, versículo 19 a 20. Deus vai mandar um terremoto, depois haverá conflitos entre as próprias nações que farão parte desta coalizão, vai haver muito fogo amigo, eles vão lutar entre si, e assim se autodestruirão. Tudo por causa da intervenção de Deus. Vão se alastrar pestes também entre eles, e também cairão chuvas torrenciais com granizo, fogo e enxofre. Então vão ser castigos divinos, usando aí os elementos da natureza para destruir os exércitos inimigos. Israel não vai vencer esta guerra por causa do seu poderio bélico ou militar. Vai ser uma intervenção de Deus. O Senhor dos exércitos vai se levantar para destruir esses exércitos inimigos. E 4 importantes acontecimentos ocorrerão na esteira desta invasão. Primeiro, a carnificina resultante de tal massacre proporcionará um grande banquete para os pássaros e os animais do campo, porque serão milhares e milhares de soldados que vão invadir Israel, mas todos eles serão mortos. Então vai haver muitos corpos na terra, muitos corpos a céu aberto, e que serão comidos pelas aves do céu, por animais selvagens e assim por diante. Equipes de limpeza colocarão marcadores nos locais em que perceberem um osso humano. Quando vierem os sepultadores, percorrerão os marcadores e levarão todos os restos mortais para serem enterrados no vale das fossas de Gog. O trabalho de limpeza dos corpos espalhados sobre a face da terra será tão extenso que surgirá uma cidade para acomodar os trabalhadores, a cidade de Ramoná. Terceiro, isto acontecerá durante a primeira metade da grande tribulação, e os israelitas continuarão queimando armas durante muito tempo. Diz o texto que 39 de Ezequiel, versículo 9 a 10, durante 7 anos eles vão queimar armas. As armas dos inimigos de Israel serão queimadas durante esse período de 7 anos. Então essa invasão vai ocorrer logo antes do período tribulacional, ou logo no início do período tribulacional. Lembre-se que o período tribulacional começa depois do arrebatamento da igreja e começa assim que o anticristo firmar um concerto com Israel. E
Quarto, em meio à fúria e ira, Deus também derramará de sua graça e misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus vai executar juízo contra Gog e as nações aliadas dele, Deus também derramará da sua graça e da sua misericórdia sobre o seu povo Israel. Diz o texto: eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Porque vai ser uma intervenção sobrenatural de Deus muito grande, que todos vão ficar conhecendo e vendo que realmente o Senhor dos exércitos de Israel se levantou naquele dia para dar vitória ao seu povo, e que esta vitória veio do céu, veio de Deus, e não por causa do poderio bélico e militar de Israel. Diz Deus: e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Então, Gog e todos os seus aliados, eles vão reconhecer realmente que Deus foi quem deu vitória a Israel. Deus pelejou pelo seu povo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos assim ao final da nossa lição de hoje. Você que é professor, professora de escola dominical, que vai ministrar essa lição, tenha paciência. Se você puder utilizar algum recurso de mapa para mostrar a localização desses povos antigos no mapa, pode ser um recurso didático importante. Mas tenhamos cuidado, não sejamos dogmáticos. Não é tão fácil assim fazer uma correspondência entre as nações, os nomes antigos dessas nações com os nomes atuais. Mas aqui eu gostaria de ler a conclusão da nossa lição antes de encerrar, que diz assim: é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, lá de Apocalipse capítulo 20, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, continuaremos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. Este programa e nenhum outro substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja, na sua igreja. Deus continue abençoando você e a sua família, e até o próximo programa, se Deus quiser.